Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está nos acompanhando. Nós estamos começando agora o segundo podcast, o podcast da Vox Chuiú de São José dos Campos e Jacareí. E eu quero começar a falar para você que você tem que sempre falar. Fale bem, não importa quem, não importa onde. Nós estamos aqui com convidados especiais. Mas antes eu quero me apresentar, eu sou a Bruna, uma das sócias aqui da unidade de São José dos Campos e Jacareí. E ao meu lado está o nosso... menino do marketing. Menino do marketing, eu chamo ele de menino do marketing. O nosso querido Sadraque. Se apresenta aí, Sadraque. Olá, meu nome é Sadraque, mais conhecido como menino do marketing. E a minha frase é: fale bem, não importa quem, não importa onde. E falar é poder. Olha aí! E aqui na minha frente, quero apresentar a nossa querida coordenadora pedagógica, uma das facilitadoras mais amadas, mais respeitadas, maravilhosa, Amandinha, Amanda Lira. Um ótimo dia, é sempre uma alegria estar aqui, essa escola do coração, que a gente levanta a bandeira, que a gente quer gritar para o mundo, para as pessoas conhecerem que é um lugar que realmente transforma vidas, e é uma alegria estar aqui com vocês. Sua frase, Amandinha. Minha frase? Fale bem, não importa quem, não importa como! Já fica marcado na mente da pessoa. Sadraque, apresenta o nosso próximo convidado. João, por favor, se presente. Esse é o nosso querido aluno João, acabou de se formar aí no Master. Conta um pouquinho de você, João. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quem tá ouvindo e horário, às vezes até de onde, né? Às vezes é fora do Brasil, quem sabe? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo João Marcos, sou engenheiro civil, acabei de me formar na Vox semana passada e eu sou apaixonado pela comunicação. Desde que eu conheci a Vox, comecei a me aprofundar mais sobre esse assunto. Eu fiquei apaixonado por comunicação. Eu era uma pessoa que eu tinha ainda uma boa comunicação, mas eu não tinha as técnicas. E aí, com a Vox, eu consegui direcionar melhor o que eu já tinha. E, nossa, me ajudou muito. Eu tenho sentido muita evolução durante a minha jornada profissional e pessoal também. Show de bola. E aí, antes da gente começar, nós estávamos aqui curiosos para saber como que o João trabalha. E a Amanda fazendo um monte de perguntas. Eu falei, espera! Vamos Mata fazer a curiosidade. já no podcast, que dele já se apresenta. Você que está aí assistindo também, você já fica sabendo. Conta pra gente, João, o que você faz? Com quem você trabalha? Eu sou engenheiro civil, formado aqui no Univap desde 2022. E hoje eu tenho uma construtora de construções industrializadas, mais precisamente no método do steel frame, é uma das únicas no Vale do Paraíba que fazem isso. E a gente trabalha literalmente com uma construção mais limpa, mais rápida. A gente consegue entregar o resultado melhor do que as construções convencionais e em menos tempo. E no final o cliente ainda paga menos porque reduz até 70% do INSS. Então quem tem interesse em construir aí, fala comigo. Essa era uma das coisas que eu ia te perguntar, se o custo ele é mais elevado ou se é mais baixo. Você já respondeu. Realmente, ele acaba economizando, na verdade. Isso, Há 2, 3 anos atrás, o custo era um pouco mais elevado. A gente também construía em alvenaria, a gente tem uma casa para vender em alvenaria e a gente terminou ela faz um ano e tal. E assim, a gente fez um estudo. Quando estava no início da obra, a gente fez um estudo de quanto custaria ela no steel. E ela ficou 20% mais caro. Hoje, esse mesmo estudo nivelou. Nivelou, e em alguns projetos, alguns tipos de arquitetura, o projeto ele vai demandar muito do valor da casa. Então, se você fizer um projeto bem pensado, a construção fica até mais barata no estilo que na alvenaria. Isso em curto, médio prazo. A longo prazo é uma construção que vai te custar menos. Porque como ela tem uma eficiência termoacústica melhor do que da alvenaria, você vai utilizar menos ar-condicionado, aí você pode ligar o ar, deixar o ambiente do seu agrado e desligar o ar, que ele vai manter por umas 2, 3 horas ali. Então você diminui o consumo de ar-condicionado. Vamos colocar em prática já uma das técnicas de oratória que a gente ensina para os nossos alunos? Bora. Vamos, João. Vamos. Por exemplo, você é engenheiro civil. Certo. Então, todos esses termos que você usou, para quem é do ramo de engenharia civil, é muito familiar. Para mim, você está falando grego.
E o que a gente ensina? Uma das técnicas que a gente ensina é falar de uma forma que alcance todo mundo. Então, para quem é engenheiro que está escutando esse podcast, fechou, check. Para quem é leigo igual eu, explica pra gente o que é isso. Traduzindo. Construção de alvenaria, vê se eu entendi certo. Construção de alvenaria é a construção de tijolo e cimento. Exatamente. A tradicional que a gente conhece. Exatamente. Esse outro termo que você usou? Steel frame. Steel frame. São aquelas construções que são montadas que a gente vê em filme que é nos Estados Unidos. Exatamente. Ah! Exatamente. A estrutura dela utiliza perfis de aço galvanizado. A grosso modo, parece muito com o drywall. Só que o perfil do drywall, ele é um perfil menos resistente. Ele é feito para fazer vedações. Então, uma parede que não tem função estrutural nenhuma, você pode fazer com perfil de drywall, placa de drywall tranquilamente. Agora, você vai fazer uma casa, você não consegue utilizar a mesma estrutura do perfil de drywall. Precisa ser um perfil mais robusto. Ele tem uma zincagem, que é uma proteção naquele perfil. Essa proteção ajuda a não ter corrosão, a não enferrujar. Existem vários processos que você tem que fazer ao longo da construção para que ela não fique uma construção com patologias. Como na alvenaria, só que ela é um pouquinho mais chata de começo, só que quando você faz esse tipo de processo antes, você tem uma construção que tem garantia de 50 anos do material, entendeu? E é por isso que eles conseguem carregar as casas? Exatamente. Acho que hoje eu sou quase uma engenheira. Mas uma dúvida minha. Isso segura mesmo a casa? Porque o que acontece? Eu vejo Irmãos à Obra e parece que as casas são feitas de papel. Essa não sei se vocês têm essa percepção. Muitas vezes, ainda mais quando tem terremoto, furacão. Então parece que a casa vira de cabeça para baixo, desmanchou assim. Sim. Aquela história do lobo mau que soprou e a casa caiu, faz sentido. Dos 3 porquinhos. No steel ele tem uma resistência tão boa quanto a alvenaria. Em alguns casos é menor, em alguns casos é maior. Depende muito da quantidade de aço que você utiliza, a quantidade de paredes que você tem na casa. Isso vai demandar muito de como a sua estrutura vai ficar. Mas, no geral, é uma construção que responde bem a esse tipo de intempéries, como você falou. Então, existe uma simulação que fizeram, colocaram 2 casas, uma de alvenaria e uma de steel, em cima de uma plataforma que ela representava um terremoto de, se não me engano, 7 na escala Richter, que é um terremoto muito grande, né? Uma escala muito alta. E a casa de alvenaria, ela caiu em 28 segundos. Então, imagina que tem alguém lá em cima, um bebê, a mãe quer buscar a criança em 28 segundos. Ela tem o tempo de subir, pegar a criança e descer? Às vezes não. E a construção no steel, ela balançou e ficou. Depois do terremoto, você só vai lá, reparafusa os perfis, coloca as placas e acabou. Você não vai precisar construir sua casa do zero de novo. Agora que uma coisa que eu imagino também é que, no caso de um desabamento, a chance de sobrevivência na alvenaria é muito menor por causa do peso. Por causa do peso. Uma parede de alvenaria com concreto armado, ela pesa em torno de 500 quilos por metro quadrado. Nossa. Uma de steel pesa 40 quilos por metro quadrado. Nossa, uma diferença muito grande. É muito grande. E o que falta pra gente começar a construir casa assim aqui no Brasil? Informação. É algo que chegou muito recente no Brasil. Não é que é muito recente. Acho que desde 1990 ali as pessoas já têm, algumas já constroem steel. Só que o brasileiro ele tem aquele senso de que precisa ver o bruto, né? A alvenaria, a sujeira na obra, precisa ver o negócio... Quanto mais pesado, mais resistente. Exato. E não é assim. Não é assim que funciona. Então, falta é a questão da informação mesmo. Por exemplo, as escolas de engenharia, a minha própria faculdade, na ementa do MEC, não tem uma matéria relacionada ao steel. Então, no geral, os engenheiros que vão sair formados sairão, não especialistas, mas sabendo como construir uma casa em alvenaria, não construir uma casa em steel. Então, ainda falta essas informações para poder o negócio alavancar. E ele tem tudo para ser o futuro da construção civil no Brasil. E a informação que muda o jogo, que muda a vida, que traz crescimento, que traz inovação. Sim. Imagina o que seria de nós hoje se a gente tivesse dito não às informações. Primeira grande mudança na história, a gente fala de revolução industrial aí. Agora vou falar para os historiadores. Não é verdade? Tá muito chique essa Amanda.
O que seria? Então, quando a gente nega o conhecimento, é negar crescimento. Exatamente. Frase de frase impacto. de efeito. Frase de efeito. Interessante que a gente já entrou para essa parte do conhecimento e agora a gente vai para a parte da comunicação. Por quê? Uhum. O tema de hoje é quebrando a vergonha de se expor. Você, João, tem uma construtora, mas a gente estava conversando um tempo atrás e você é muito novo. Sim. E o que é interessante disso tudo? Como que foi essa dinâmica e como que a Vox te ajudou nisso? Você tem quantos anos, João? Eu tenho 25. 25? 25. É um baby. Gente, muito criança. novo mesmo. Criança. Mas eu sempre falei bem, nunca tive medo de falar, apresentações das escolas e tudo mais. E aí, quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu sentia que havia um pré-conceito em relação a mim. Principalmente agora que eu tô falando de um método construtivo novo. Uhum. Então, assim, vou olhar como se uma pessoa estivesse me olhando. Pô, você é novo, você está me apresentando um método construtivo novo, que eu não conheço. Como é que você vai me convencer de eu fazer esse negócio? Faz quanto tempo você tem a empresa? A construtora existe desde 2017, meu pai que começou ela. E em 2020, desde 2018 eu trabalho com engenharia civil, quando eu comecei na faculdade. E em 2022, quando eu me formei, eu entrei pro quadro societário. E em 2023 a gente começou a implementar o Steel, porque eu vi a loucura que era uma obra em alvenaria. Eu falei, meu, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu com 50 anos eu vou ficar doente. E eu não quero isso. Eu quero fazer uma coisa que vai agregar valor às pessoas, porque é um bem que muitas pessoas sonham em ter, a casa própria. Só que eu quero trazer isso de uma forma com que eu também não fique doente no final. Porque final de obra é sempre um caos. Uhum. E aí, descobrindo, conversando, estudando, eu descobri o Steel. Mas essa questão da barreira era uma coisa muito difícil para mim. Porque era o que eu tava falando, as pessoas elas têm aquele preconceito. Eu já tenho 25 anos, na época às vezes 24. Uhum. Um baby. Um baby. Então, como é que eu posso agregar valor a algo que as pessoas não conhecem? Aí eu comecei a entender melhor que a comunicação ela é algo muito eficiente para isso. E aí o meu primo, João Pedro, se tivesse Que foi ouvindo nosso aí, aluno. foi aluno. Um abraço pro João aí. E ele foi aluno da Amanda. Eterno muso da Eterno Vox. muso. Cara mais bonito da Vox. Ó, Gente, sabe que eu conheço ele só como muso. A Amanda vinha assim, João, que João? O muso. Porque ela sempre coloca um apelido em cada aluno, gente. Confessei aqui, contei, Amanda. Agora... E aí o João, ele me chamou. O João é contador e o Rafael foi palestrar num evento da Secom. O Sampaio. Isso, o Rafa Que é um dos Sampaio. nossos Um abraço sócios pro Rafa também. também. Os caras é excepcional. Tem uma oratória fora da curva, né? E aí, pô, eu ouvi o Rafa falando e tal. O Pedro também tava lá, abração pro Pedro aí também. E eu ouvi ele falando, falei, cara, ele é muito bom. Preciso pegar alguma técnica. quando eu crescer, eu quero ser igual ele. Aí abriu a oportunidade de quem assistiu a palestra conseguia uma boa condição para fazer a turma da Intensivox. Aí eu fui lá fazer o Intensivox. Foi eu e meu irmão, o André. Qual O André? André Luiz. Andrezinho. Ele teve aula com você e com Com a Sandra. Com a Sandra, ele fazia... Andrezito. Andrezinho, é. E aí foi eu e o André fazer a aula do Intensivox. Eu tive ela com a Macla. Uhum. E por coincidência a Macla é a esposa do Ítalo, que é projetista que faz projetos estruturais, hidráulicos e elétricos pra gente também. verdade, ele que trabalha. legal. E o Ítalo é parceiro nosso de longa data aí, já fizemos obras juntos. E aí acabei tendo até uma relação até mais próxima da Macla por conta disso. Uhum. E aí ela compartilhava feedbacks pra mim e tal. E assim, a Intensivox eram 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas, 4 encontros. 4 encontros. Só que não era das 7 às 10, era das 6 às 10. Isso. Que era mais puxado 16 horas. ali. Eram 16 horas. E aí eu comecei a gostar e eu senti uma evolução. Uhum. Eu pegava as coisas rápidas, informações, os insights que ela dava. Eu falei, tô ficando bom nesse negócio. Tô gostando. Tô gostando. Funciona, não é que funciona mesmo? Funciona. Tô ficando bom nesse negócio. E aí eu peguei gosto. Peguei gosto pela comunicação, pela oratória. Isso foi, acho que setembro do ano passado. Acho que foi setembro, faz mais de um ano. E aí eu me formei e tal. E aí, em agosto, eu já tava ensaiando para fazer o Master. Porque o Wanderson
falou pra eu fazer. Falou, cara, você não precisa fazer o Academy, você tem que fazer o Master. Que são modalidades diferentes. Que é voltado pra uma pegada mais empresarial, vendas, né? E aí eu falei, cara, eu preciso fazer. Só que eu não consegui tempo, tive também complicações de saúde nesse ano aí. Foi bem porreta. E aí quando eu melhorei, graças a Deus, o Wanderson me mandou uma mensagem, tive a oportunidade, fui fazer o Master com a Lara. E aí... Maravilhosa. A Lara é maravilhosa. Aliás, Ela... todos os nossos facilitadores são maravilhosos. Mas olha só que legal. Essa triagem também é muito importante. Porque o nosso comercial é preparado para isso. Porque nós que estamos na sala de aula, não precisa. Você já tem uma desenvoltura, você já fala bem, não precisa ir para o Academy. Então, você vai para o Master. E essa triagem é fundamental para você estar no lugar certo. Exatamente. Porque eu podia muito bem ter feito o Academy. Às vezes, né? Sim. E teria sentido efeito? Teria. Às vezes não tanto quanto o Master, que é numa pegada, né, mais empresarial mesmo. Mais né, e agressiva, vamos assim dizer, para a questão de vendas, né? Então, provavelmente eu teria estado no lugar errado se eu não tivesse orientação. Exatamente. Só explica para quem tá nos ouvindo, Amandinha, qual é a diferença dos nossos cursos do Intensive Vox que ele fez, do Master que ele tá falando, do Academy. Qual é a diferença? Tá bom. O Intensive Vox, ele é uma imersão nas técnicas de oratória. Eu não sei nada de oratória, eu quero ter uma mínima noção do que é posicionamento, de como subir no palco, de como me apresentar. Então, você vai para o Intensive Vox, que são 16 horas. Estamos falando de 16 horas. Quando a gente fala do Master, nós dirigimos, orientamos, sugerimos esse curso para quem já não tem tanta vergonha de falar e para quem está mais na pegada de mundo de negócios, mais empresários que precisam praticar mais a persuasão, um pitch profissional, que precisam conduzir mais equipes. Então, ele é um curso mais rápido para quem já fala, não tem tanta vergonha, tanta trava. E esse curso tem duração de 3 meses. Ajustes finos. Às vezes a pessoa fala bem, mas tem algum vício de linguagem. Isso. Nós profissionalizamos a sua fala. Então, eu falo bem, eu consigo transmitir a minha mensagem, ela é clara, mas não é profissional. Não traz a autoridade que eu preciso para esse meu momento de vida, para a minha empresa. Então, é o Master para você. O Academy, como o nome diz, é uma academia. Ele é mais longo, nós estamos falando de 7 meses, que também passa voando. E é para aquela pessoa que, de pensar em falar, passa mal, a mão fica transpirando, o coração dispara, fica vermelho, a boca seca, que só de pensar em fazer uma apresentação na empresa tem dor de barriga. Então, o Academy é uma construção ao longo de 7 meses que nós vamos preparar você para voar, para brilhar. E a gente vivenciou o Academy em casa, porque o André fez meu irmão fez o Academy. O André era uma pessoa... Quando entrou, o André era uma pessoa. Ele saiu outra. É totalmente diferente. E ele estava essa semana numa palestra que nós demos, numa aula experimental para pós. Nós temos o pós também. Sim. Então, o que é o pós? É uma pós-graduação em oratória. Praticamente, a gente fala assim. Se você fez o Master ou Academy e achou que acabou, não acabou. Não acabou. Então, nós temos o pós. São técnicas mais avançadas. E qual que é o pulo do gato, o diferencial? Não tem no mercado. São técnicas criadas, inspiradas especificamente para a Vox. Pela Vox. Uma coisa muito interessante que o João falou e que em reuniões internas eu já falei sobre esse toque também, porque às vezes a pessoa pensa, oratória é só para quem vai palestrar, só para quem vai precisar falar em público, fazer uma apresentação, e não, às vezes até quem já fala bem consegue ficar melhor ainda com as táticas e os insights da Vox. E outra coisa também que você presenciou a transformação de um antes e depois. Isso. E é por isso que eu acho interessante que o core nosso não é só vender um curso de oratória, é vender transformação. Exatamente. A gente sempre fala isso para os nossos colaboradores, com o pessoal do time de vendas.
A gente não vende simplesmente um curso de oratória. Eu vou lá para subir no palco para aprender algumas coisas. Não, a gente vende transformação. E assim como o irmão dele, nós já vimos várias outras pessoas, vários outros alunos que entraram de um jeito e saíram totalmente diferente. Transformados realmente da Vox U. Na verdade, se você vai com a xícara vazia para a sala de aula, se você está disposto a aprender e a ser moldado, não tem como. Praticamente 98% dos nossos alunos chegam lá com a xícara vazia. E se não sai, é porque não chegou com a xícara vazia. Não tem como, não tem como. É um método validado por mais de 88 mil alunos. O que é xícara vazia? Coração Xícara disposto a aprender. Isso, é quando você... Aberto para feedbacks. Suspende os seus conhecimentos até então e chega disposto a aprender, como a criança mesmo, que está ali, que considera a professora como autoridade naquele assunto, e você vai considerando. E quando a gente fala do ponto de vista de desenvolvimento humano, considerar um ponto de vista diferente do seu é o caminho para o sucesso. Então, quando você chega lá disposto a isso, o céu é o limite. Você tem que estar aberto a esse tipo de feedbacks. Porque às vezes são feedbacks que vão até soar como, nossa, pô, você sente às vezes mal. Só que quando você reflete sobre aquilo, você fala, é um feedback muito construtivo. Sim. Já teve algum feedback que você Teve, eu era uma pessoa muito prolixa. impactou? Eu era muito prolixo. Pra quem não sabe o que é prolixo, é você sabe onde você quer chegar, você sabe o final do seu assunto, só que você enrola pra chegar naquilo, você quer contextualizar. E às vezes não há necessidade. Às vezes há necessidade de você tentar contextualizar uma história. Mas às vezes não há. E eu tentava contextualizar tudo. E eu era muito prolixo. E nesse caminho aí da Vox, tanto do Intensive Vox quanto do Master, eu aprendi a ser menos prolixo. E agora eu vejo que quando eu ouço uma pessoa prolixa falar, eu já quero corrigir. Eu já quero falar, gente, pelo amor de Deus. Só que eu não posso fazer isso. Mas é muito engraçado como a Vox também faz você prestar atenção na comunicação das outras pessoas. Não, é muito engraçado, porque quando a gente aprende a ser intencional, quando nós aprendemos as técnicas certinhas, você olha e você fala, olha, aplicou uma técnica. Ele tá fazendo tal coisa. Olha, isso não é legal que ele falou. Aí ele tá falando muito cara, muito né. É muito isso no final, nossa. Ou é isso no final, quebra. E você começa mesmo a reparar e ficar pontuando a comunicação. Gente, mas podem falar com a gente não fica dando feedback geral não, porque daqui a pouco... Não vamos te Nós julgar. ouvimos e não julgamos. Exato, Mas os feedbacks eles são muito Nós importantes. estamos aqui para ajudá-lo. Porque os feedbacks são muito construtivos. Muito, muito construtivos. E teve alguma coisa que virou a sua chave? Alguma aula, de repente, que falou, cara, eu tô no lugar certo, eu precisava disso? Eu acho que foi no dia que o Wanderson me abordou e falou que eu não precisava fazer o Academy. Que ele falou que eu precisava fazer o Master. E aí eu fiquei pensando, eu falei, ele podia muito bem ter falado pra eu fazer o Academy. Que é um curso maior. Você ia gastar mais dinheiro. Ia gastar mais dinheiro. E ele foi lá e prezou pela minha construção pessoal e profissional. Então isso foi a minha virada de chave. Eu falei, esse cara quer o meu bem. Interessante. E aí eu falei, eu vou fazer. Como coordenadora pedagógica, eu falo em nome da Vox aqui, nós somos os maiores interessados na transformação do aluno, não no dinheiro do aluno. Falo também pelo time comercial, porque o Academy tem um investimento maior do que o Master. Por conta do prazo também. Né? Porque a sua transformação é a minha, confirma o meu trabalho. Sim. Confirma o porquê eu estou ali na sala de aula todos os dias. Então, a sua transformação é o principal produto que a gente precisa. E a minha transformação, ela faz, por exemplo, eu vendo o antes e o depois meu, eu quero que outras pessoas também tenham isso. Então, eu falo, vai pra Vox. Vai te mudar. Um cliente satisfeito é tudo. Embaixador Ele da leva, marca. exatamente, ele leva a marca Vox pra onde ele Exatamente. Então, para as pessoas... Eu tenho muitos amigos que perguntam, você fez o curso tal, é legal. Eu falei, super recomendo. Aí eu já vou explicando, você acha que você tem uma oratória já boa? Já faz o Master. Ou não, eu preciso destravar, é o Academy. Quero ter uma noção. Vamos trazer ele pra Vox já, ó. Faz Intensive Vox. Perfeito. Mas tá contratado.
Mas aí as pessoas, elas pedem bastante feedback pra mim sobre a Vox. E são todos positivos, logicamente. Legal. E Amandinha, você como psicóloga, agora venho... Hashtag. Escondei embaixo da mesa. Me diga, você que já formou aí vários alunos, maior parte dos nossos alunos das turmas que a gente já formou na Vox foi você quem deu aula. Você, então, já tem bastante experiência, esse contato com pessoas super travadas, com pessoas que já falam um pouco mais, um pouco melhor, que é alguns pontos só para melhorar, como já foi dito aqui. O que você acha, de onde vem essa origem do medo de falar em público? O que acontece? É algo que muitas vezes travou lá na infância? Foi algo que aconteceu lá na infância e aí ele tá carregando para a vida inteira? Exatamente, porque olha só, você não nasce com medo de se expor. Você aprende a ter esse medo de se expor. Uhum. Então, quando a gente fala da geração dos anos 80, que é a minha... a gente Não precisa não falar a envelhece, idade, a gente fala a fica geração. vintage. A minha é 2000. Mas a gente cresceu falando, escutando, não fale com estranhos. Uhum. Claro, um jargão de proteção e muito cuidado, mas na concepção de uma criança, eu me expor para falar com estranho é errado, isso é perigo, É perigoso. perigo. Então, quando o seu cérebro entende perigo, o que ele faz com você? Ele te protege. Uhum. Ele manda reações, uma descarga cerebral de hormônios para proteger você. Então, a gente passa pelo processo de crenças. Então, a gente tem várias crenças como não sou o suficiente, não sou bom o bastante, não domino esse assunto, eu não tenho profissionalismo, o que as pessoas vão falar de mim. Existe muito medo do julgamento, medo de ser desaprovado, medo de falar alguma coisa errada. E nós somos aptos justamente para conduzir, para trabalhar essas questões, colocando o aluno no palco, na prática. Então, respondendo, Bruna, com certeza, vem muito fundamentado na infância, em como esse indivíduo se constituiu, a percepção de si mesma e as crenças que ele tem sobre a exposição. Seria também um pouco da educação que foi recebida dentro de casa? Olha, a gente não pode generalizar, porque tem gente que, de repente, veio de uma educação muito autoritária e foi para o outro lado de falar, agora que eu vou falar mesmo, e teve gente que veio de uma educação mais doce e ainda assim tem esse traço ali de personalidade. Mas, em geral, sim. Principalmente quando a gente tem pais que falam, fica quieto, você não sabe o que você está falando. Entendeu? O que você tá falando, menino? Tá falando muita bobeira. Tá Fica falando quietinho besteira. um Ó, você só fala besteira. Ó, quando o adulto fala, você sai. Quem é você pra falar isso? Não fez mais que sua A mãe obrigação. que fica ali, a criança falando sobre fica quieta. Beleza, fica Fica quieto. quieta. Então, o quanto isso revela, sim, uma parte da autoestima fragilizada. Que a gente passa pelo processo de crenças, como eu já mencionei, de não acreditar que você é suficiente para aquilo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente não vai mentir e falar assim, a pessoa fala muito mal e fala assim, não, você consegue, a força tá em você, vai lá. Não, eu falo mal, não, vai lá. Não, você fala mal, então se prepara, aprende. É um processo. É uma construção. É possível aprender. Construção. É possível aprender. Para você que já não nasceu com o dom de falar, você consegue ir para a sala de aula e aprender. Sim. Muito bom. Amanda, uma coisa também que você falou que eu achei bem interessante é prática. Porque se eu, de repente, tenho algum trauma, tenho medo de andar de bicicleta, eu posso ler 1000 livros sobre como andar de bicicleta. Se eu quiser aprender a nadar, eu posso ler 1000 livros sobre como nadar. Mas nada vai ser a mesma coisa do que eu subir na bicicleta, do que eu pular na água e começar a tentar nadar. Na Vox, pelo que eu tenho visto, a gente tem sim a teoria, é muito boa, inclusive, parte dos livros, mas é a prática. É a prática que vai mudar. E é por isso que todas as aulas a gente coloca a pessoa para falar alguma coisa, não é isso? Sem dúvida. Você faria uma cirurgia cardíaca com um cardiologista que ele nunca operou ninguém? Jamais. Mas por quê? Não dá para confiar, não tem prática. Entende? Então tá associado. O método da Vox, semanalmente você sobe no palco de 5 a 6 vezes por aula. Você se expõe, você erra.
você acerta. Lá é um ambiente preparado para você errar. E não tem como você chegar minimamente seguro sem errar. Não tem como aprender a andar de bicicleta sem cair, sem ralar o joelho. Exatamente. E a Amanda acabou de aplicar uma técnica. Qual é? Vamos Você ver, que João. tá assistindo, gente. Qual técnica ela acabou de Ela fazer fez aqui uma agora? alusão. Analogia. Analogia. Isso aí. Analogia. E a alusão à ocasião é outra, mas é analogia. 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 Me fugiu a palavra. Mas... E vocês têm algum momento, desculpa, Sadraque, vocês têm algum momento que vocês lembram que vocês já travaram? Opa! Ah, Eu tenho. Olha, ficou marcado. Tem. Não consegui Eu tenho. falar, não consegui abrir a boca. Qual, Amandinha? Conta pra gente. Nossa! O meu pai, ele nasceu com o dom. Ele fala, pra mim, ele é o melhor orador do mundo. E é verdade esse bilhete. Poxa. No meu mundo, ele é o melhor orador. Ele fala muito bem, e eu cresci querendo falar como ele. Ia ter um concurso de oratória na minha cidade, e eu me inscrevi e pedi pra ele me treinar. E ele falou assim, você vai ganhar, meu pai sempre me incentivou muito. Você vai ganhar, você vai ser a melhor, você pode, você é inteligente, vamos. Meu pai me treinou, eu fiz o que precisava fazer, era pra eu falar 30 minutos e eu falei 5. Uau. 5, terminei chorando, com a voz embargada e falando é isso. E ali eu me prometi, falei, nunca mais vou falar em público, é tudo mentira, eu não puxei meu pai. E eu contei pro meu pai, ele falou assim, tudo bem, filha, você pode desistir, não tem problema. Mas você vai se inscrever de novo pro próximo ano e você só vai desistir quando você for suficiente pra você. Você não precisa ganhar o primeiro lugar. Mas quando você provar pra você mesmo que você pode fazer o que você quiser fazer. E me inscrevi, e desde então, os próximos 5 anos eu ganhei em primeiro lugar no concurso de oratório. Uau. Olha só. Mas foi por quê? Porque primeiro eu travei, passei vergonha, quase morri, voltei. E tá tudo bem, porque a questão é não desistir. Então eu poderia ficar remoendo aquilo a vida inteira, abraçar aquele trauma, me abraçar num cacto, ficar sangrando, chorando pelo aquele episódio constrangedor, vergonhoso, ou falar, não, vamos lá, vamos fazer diferente. E eu escolhi fazer diferente, e você? Olha, e você, João? E você, João? No mercado de trabalho, a gente está sujeito a muitas críticas, né? A gente vai muito mais errado que acertar. Isso é fato. E quando eu errava, eu recebia uma crítica, eu ficava me remoendo, eu travava, eu não falava nada, eu ficava olhando assim, ó. A pessoa falando, descascando, eu assim, ó. Só recebendo aquelas informações. E aí eu falei, eu não posso ser assim. Eu não posso, em muitos momentos eu não vou poder rebater, mas eu preciso também me justificar. Às vezes, aquela pessoa que está me criticando, ela não sabe os bastidores, ela não sabe se realmente essa crítica dela tem embasamento. E aí eu comecei a fazer esse tipo de exercício. Então, quando a pessoa me criticava, às vezes eu até respondia com uma pergunta, eu devolvia uma pergunta para ela. E aí eu comecei a me sair melhor nesse tipo de discussões. Lógico que em algumas você fica ainda meio introspectivo. Mas essa questão de você poder ter autoconfiança para rebater, para se justificar, foi uma coisa que mudou bastante. Total. E no Muda seu dia a tudo. dia, as técnicas estão te ajudando. Qual que seria assim, moça? Nossa, essa técnica eu uso ela praticamente todo dia, me ajudou demais. Nossa, tem muitas, mas eu acho que aquela técnica do feedback, Feedback sanduíche. eu uso muito, porque eu converso com vários tipos de pessoas e de escolaridades diferentes. Ao mesmo tempo que eu estou conversando com um empresário, dono da casa que eu estou construindo, dono da obra, eu estou conversando com os funcionários. São níveis de escolaridade diferentes. Então, é até uma expressão que eu ouvi há um mês atrás, eu gostei muito de um engenheiro, que eu trabalho junto com ele, que ele falou, nós engenheiros temos que ser igual água. A gente tem a pedra na frente, a gente vai passando pela pedra suavemente, mas a gente passa. Se contorna. Então, o feedback, ele é algo que
Porque o feedback, ele não é só vou te dar um feedback. Ele também é um modo de você conversar com diferentes pessoas e estilos de pessoas. Porque você pode abordar aquela pessoa de uma maneira totalmente diferente, que aquela pessoa pode se sentir constrangido. Pode travar o crescimento Pode travar dela, o crescimento inclusive. dela. E eu já fiz, antes da Vox, eu já fiz vários feedbacks que eu considero muito ruins. Que hoje eu não faria. A Amanda falou feedback sanduíche, eu fiquei curioso. Me explica um pouquinho, Amanda. Se matricula na Vox, tô brincando. Baita comentário. Curiosidade. Nós vamos revelar no Stories. Vamos. Revelar Pode no falar? Stories. Ou é pra revelar no Stories? E aí, menino do marketing? Stories. Segue voxchuyu.sjc. Vamos revelar lá. Mas assim, a Vox, ela tem um papel muito importante no meu crescimento. Eu consigo notar isso. E essa questão de conversar com pessoas diferentes é o jogo de cintura, né? Hoje você já escolhe as suas palavras também Já. melhores. Já, Consegue ter essa noção, essa visão. exatamente. E é legal que uma técnica vai puxando a outra, né? Exato. Porque você falou falar para diferentes pessoas, então entra o feedback, mas também entra o rapport aí, entra a modulação de Exatamente. voz. Uma coisa vai ajudando a outra e vai criando uma comunicação melhor. Exatamente. É uma teia de aranha, que no Sim. final vira a oratória, né? Cada técnica vai se juntando ali, que no final é a oratória. Essa semana teve um aluno que falou assim, olha, eu estava foi substituir o Gleison, e aí um aluno estava falando sobre a modulação de voz. Ah, mas essas modulações é só para palestra. Eu não fico modulando a minha voz no dia a dia. Modulando na hora. Agora, como estou fazendo aqui agora. E aí? A gente usa no dia a dia ou somente em palestra? Eu acredito que principalmente em países com língua de origem latina, a gente usa demais a modulação, mesmo sem perceber. Mesmo os europeus e norte-americanos, se você não usa, comece a usar. E os latinos que não usam, homens geralmente, comecem a usar. Porque até mesmo numa conversa é muito ruim você ficar sempre no mesmo tom. Imagine eu falando somente desse jeito aqui agora. Porque a Amandinha Eu já tô muito assim. legal o nosso podcast. Ou então a pessoa que tá gritando sem parar. Isso machuca os ouvidos. Então, a modulação, eu falo que é a cereja do bolo. É a cereja da oratória. Faz toda diferença. É o sal da comida. Exatamente. E por que eu brinco Tem umas muito? porcentagens, né? Aquelas porcentagens. Eu não sei ao certo as porcentagens, mas é muito legal. 55% da nossa comunicação é pelo nosso corpo, é não verbal. O seu corpo diz sem você querer. 38% vem pelo tom de voz. Tom de voz, é. E só E 7%. só 7% através das palavras. Então imagina você falar uma coisa totalmente errada. Não, e eu Mas se brinco você muito. fazer todas as técnicas, você pode estar convencendo aquela pessoa que está te ouvindo, só que você está falando a maior bobeira do mundo. E Você eu, fala brin- com uma é, certeza que a pessoa acredita. Exatamente. e eu brinco muito em sala de aula com os homens. Porque os homens, geralmente, até mesmo por uma questão de educação, eles falam assim: te amo, bom dia, você tá linda, quero, não quero, gostei da unha, tá bonito. Não quer dizer que não está sentindo. Tá sentindo. Realmente, eu te amo. Realmente, você tá linda. Mas olha a diferença de falar assim: você está linda, meu amor. Eu te amo. Sim, vamos passear. Não, realmente eu não quero agora. Então, quando você modula a voz, e quando a gente está falando de modulação, nós estamos falando de ritmo, nós estamos falando de volume. Principalmente, tá bom? Essa variação, isso tudo, esse combozinho é a modulação. Quando você faz isso, você traz a emoção para sua fala. Então você traz para sua entonação e para o seu rosto. A diferença de eu falar assim: eu te amo, você está linda, e eu olhar e falar assim: você está linda, amor. Aí sua mulher apaixona e você ganha oratório e casamento. Fica a dica, galera. Fica a dica. Mas eu quero saber de vocês que técnica que vocês podem dar de dica para a pessoa que está nos assistindo quando ela fica com frio na barriga, com aquele medinho antes de uma apresentação, antes de apresentar algo, falar algum projeto, receber um cliente, fazer uma venda ou até mesmo subir no palco. O que ela pode fazer para amenizar aquela adrenalina, aquele frio na barriga? Eu faço duas técnicas. Uma a Vox me ensinou, e começo de toda a aula a gente faz.
E a outra eu mesmo que desenvolvi, porque eu sou uma pessoa católica, então eu vou lá e rezo. Eu Que rezo, legal. Boa. eu faço uma oração e eu vou lá e faço a respiração. Isso aí. O exercício da respiração. Você coloca a mão aqui no diafragma, respira bem fundo e solta devagarinho. Só que você solta fazendo o barulho da som panela de jazz. pressão, né? Aí você vai até o final, deixa o pulmão todo sem ar, aí volta. Faz umas 3, Isso, 4 umas vezes 3 que você vai estar muito mais tranquilo. Parece que é um peso que sai da sua... Você pode estar com todos os problemas do mundo. Quando você faz esse exercício, parece que muitos problemas vão embora. Sim, sem dúvida. É a respiração diafragmática. Ela tira o seu cérebro do modo ansiedade e te traz para o controle da situação de novo. Então, você tá com medo, seu cérebro entende que você tá ali com perigo, diante do perigo. Ele fala assim, coração disparado, boca seca, mão gelando, mas quando você faz a respiração, a fisiologia do seu corpo retorna ao lugar. Aí o cérebro fala assim, não, então o corpo tá tudo ok, então tudo bem, então eu tô no controle da situação de novo, passou o perigo. Por isso que é fundamental. E você trouxe a questão da oração, hoje a neurociência saiu um estudo muito recente, que você tem uma relação vertical com o sobrenatural, e isso traz, inclusive, reações físicas de calma, de tranquilidade, nos sintomas. Até quando eu vou participar de uma reunião que eu vejo que vai ser tenso, eu vou lá, rezo uma oração, tudo mais, e eu vou tranquilo, e parece que as coisas fluem. Aí, não sei se é intervenção divina ou se Claro realmente... que tem que acreditar, velho. Ou como você tá mais calmo, você consegue lidar melhor com a situação. Pode ser os dois também. Exatamente. O segredo é não se desesperar. É. Porque cada vez que você fica mais nervoso, você começa a pensar naquele nervosismo, o seu cérebro começa a acelerar, o coração começa a bater mais forte e aí a mão começa a suar mais. Vira a bola de neve. Exatamente. Então eu sempre falo, tira o foco. Faz uma respiração, pensa em algo positivo, pensa em outra coisa, porque se você começar, ai, tô ficando nervosa. Ai, minha mão tá começando a suar. Ai, meu coração. Você começa a dar mais intencionalidade para os seus sintomas e aí acaba piorando. E isso vai desde uma apresentação até você resolver problemas do seu dia a dia. Por exemplo, hoje nós estamos na quinta-feira. Na terça-feira foi um dia que foi só BO que eu tive que resolver. Em obra, só BO. E eu não sabia por onde começar. Porque era um atrás do outro. Aí quando acabava um, eu achava que ia pro outro, eu precisava resolver outro que apareceu no meio. Então eu fui lá e falei, se acalma. Aí fiz esses exercícios. Então assim, não é só para uma apresentação, para uma reunião. É no dia a dia. Você precisa resolver várias situações, não ao mesmo tempo, mas várias situações que vão te dar problema. Respira, reza para quem acredite e as coisas vão fluir, porque você vai estar mais calmo e você vai ter mais discernimento para resolver aquele tipo de situação. Legal. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o João. Se você fosse resumir a sua mudança em uma frase, qual seria? Quem falou que a aula acabou? Uma mudança em uma frase. E você vai pensando já socorro! numa mensagem final para você deixar para os nossos ouvintes. Eu não digo que é uma frase, mas é uma construção. Porque eu já tinha, às vezes, uma base, mas essa base precisava ser construída e lapidada para que eu pudesse estar onde eu tô hoje. Acho que eu consigo ver dessa forma, uma construção da minha pessoa, tanto pessoal quanto profissional. Muito bom. E Amandinha, qual a sua mensagem que você quer deixar? Para quem quer se desenvolver? Exato. E depois deixa para os seus alunos também, queridos. Para os meus alunos isso aqui, ó. E para você que quer se desenvolver, tão importante quanto as técnicas de oratória é a sua postura emocional. A vida só para quando acaba. Enquanto tem vida, tem mudança, tem desenvolvimento, tem esperança. E é possível construir, é possível mudar. Não deixa o seu medo impedir você de realizar os seus sonhos. Pessoas se conectam com pessoas e com as vulnerabilidades dela. A gente não se conecta com o estereótipo perfeito.
Não. Então, enfrente as suas vulnerabilidades. Mude, faça desse ponto que você acha hoje que é fraco, o seu ponto forte. E a vida vai se abrir cada vez mais para você. Que Parabéns. lindo! Gostei. Viu? Gostei. Anotei. Depois disso, não precisamos falar mais nada. Você quer falar alguma coisa, Sadraque? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, João, pela sua presença. Eu que pelo seu agradeço o tempo. convite. Bruna, obrigado por essa oportunidade também. É ótimo estar aqui. Obrigada, pessoal, pela presença, por contribuírem com esse podcast, com o nosso segundo episódio. Com certeza vão vir mais convites, Com certeza. certo? Depois o Sadraque manda lá, vocês já colocam na agenda. E, João, deixa Adorei. seu Instagram. Deixo. Meu Instagram, o meu pessoal é @oengenheirojm, que é João Marcos. E o da minha construtora é @arco, com K, Construtec, com CH no final. Isso, passar o Instagram da Vox também. Vox2U, é vox2u.sjc. Passar o meu também, amandalira.educa. Manda um oi lá, vai ser uma alegria responder você. Passar o seu, Sadraque. Design. Você tem Sim. Instagram profissional? Design.arrava. A gente trabalha com branding. E a voxwheel.sjc. Segue porque tem muito conteúdo interessante saindo. Nós temos um planejamento muito interessante, tanto para o mês de dezembro, quanto já para o mês de janeiro nascendo. Então acompanha, porque tem muito conteúdo rico saindo no Instagram da Voxwheel. A Bruna, ela é Lembrando- empresária, Lembrando mãe. que nós temos também o Jacareí. Jacareí, gente. Bruna, deixa o seu também, se você quiser. Ou então manda mensagem na Vox lá pra Bruna. Ela é mãe, empresária, Isso aí. linda, loira, magra, maravilhosa, do Não, sonho colorido. magra, vamos ficar. Vamos na fé, na esperança. O meu ia falar travado, como que fala? Bloqueado. Bloqueado. O meu é fechado. Fechado, O privado. meu é fechado, privado. Mas manda na Vox que ela responde Manda pra lá na você. Vox que eu vou estar respondendo com muito carinho, com certeza. Quero encerrar aqui agradecendo mais uma vez. João, adorei te conhecer um pouquinho mais. Obrigado. Não imaginava que você trabalhava com isso. Adorei saber. E quando agora a gente souber de alguma coisa, A gente vamos já procura o João. ligar. Network, a Vox tem esse diferencial que eu acho incrível. Muitas pessoas que passam ali fazem muito network, muito negócio marketing acaba network. saindo. Sociedades já saíram também. Então, é um diferencial essa coisa de contato da Vox. O falar com estranhos. Exatamente. Que agora você tem que falar. Agora Quando a tem que gente falar, cresce, é. a gente é obrigado a falar. Mas eu quero deixar um muito obrigado para você também que nos assistiu, que nos acompanhou. E fica ligadinho aí que muitos episódios, informação boa está por vir. Tchau, tchau, Sadraque. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, até tchau. mais. Obrigado, gente. Tchau.